Quero agradecer aqui ao portal Notícias Já pela oportunidade de nós falarmos sobre um assunto tão importante, né? E que é o mês em que a gente lembra, né? A gente não pode nem falar em comemoração, né? Mas a gente pode falar em lembrança, um mês de lembrança o combate da violência contra a mulher, né? E aqui nós queremos agradecer já ao portal Notícias Já, a Kelma, nossa diretora administrativa, a Paloma, aqui, nossa diretora aqui do hospital, que nos dá o maior apoio ao setor de psicologia, uma média e ao Afonso, que estão aqui conosco. Pessoal, o Agosto Lilás, na verdade, esse mês de agosto, né, se trata da data, é o mês em que foi instituída a Lei Maria da Penha, que é uma lei muito conhecida aqui no Brasil, né? Já caiu no popular, as pessoas fazem menção a essa lei. A senhora Maria da Penha era uma farmacêutica, não acredito que ainda está viva, né? Ela foi um exemplo de pessoa que passou por muitos tipos de violência, né? Violência das mais diversas formas, e ela dá nome à lei que combate a violência contra a mulher. A gente vai falar um pouquinho dessa lei. Esse mês de agosto, só um parênteses, nós comemoramos, e aí sim é uma comemoração, os 61 anos da psicologia, dia 27 de agosto, né? Então, a gente faz menção também, nesse mês de agosto, da importância da psicologia, que começa como profissão aqui no Brasil, lá em 1962. Dia 27 de agosto, que acho que é domingo agora, a gente comemora o dia do psicólogo, né? da psicóloga. Então, nossa homenagem a todos os psicólogos e psicólogas que trabalham na saúde, na área da assistência, né, na área da educação e todas as demais áreas. Aqui, além de mim, né, eu me junto a uma equipe de psicólogos, né, doutora Maria do Socorro Abrantes, que é a nossa coordenadora, doutor Alex Alves, o Marcos Salles, a Risolete Pereira, Soraya Gonçalves, doutor Stefano Bruno e doutora Larissa Claudino, que são psicólogos aqui da nossa instituição também, qual a gente faz homenagem nesse momento. O Agosto Lilás, ele trata desse tema da violência, e é muito interessante porque tem conceitos inerentes a essa violência que são percebidos, né, na sociedade como um todo. Um tema bastante falado em relação à violência contra a mulher é o da misoginia, né? Misoginia é o sujeito, a pessoa que tem um ódio ou aversão à mulher. Então, essa pessoa, que pratica a violência contra a mulher, comumente é uma pessoa assim, que tem ódio ou aversão à figura feminina, a figura da mulher. E esse é o misógino. O feminicídio, né, que é outro conceito interessante, ele é a perseguição ou morte intencional da mulher, né? Aquela pessoa, não se trata de uma mulher, por exemplo, que infelizmente foi morta num acidente de trânsito ou coisa do tipo. Não, o feminicídio, ele é relacionado a esse ódio que a gente já falou relacionado à misoginia, uma pessoa que intencionalmente provoca, né? A doutora Maria da Penha, que era uma farmacêutica bioquímica que dá o nome à lei, ela, nos seus relatos, ela passa por vários tipos de violência, né? Tentativas de homicídio, ela chega a ficar paraplégica, né? Essa é a história que está contida na lei, né? E aí, depois de muito tempo, ela se divorcia, né, já com algumas sequelas, com essas tentativas de homicídio. E a história dela é emblemática no sentido de dar nome à lei, porque, na verdade, existem muitas Marias da Penha hoje, né, que sofrem da mesma maneira. Mulheres que sofrem assim, com a agressão de seus companheiros, ou de outros homens, né, ou de outras pessoas que ocasionam esse mal. Então, qual é o objetivo da Lei Maria da Penha? Ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse é um dos principais objetivos. A eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e a prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher. Esse é um objetivo, é uma causa que a sociedade se junta à mulher no sentido de empoderá-la, para que ela, como parte mais frágil nessa questão da agressão, ela não passe mais por isso e tenha punição para quem faz isso, né? A mulher,
ela enfrenta dificuldades, assim, formas de violência que são muito, muito peculiares. Talvez até alguém que nos escute, alguma mulher que nos escute, se identifique com alguma violência desse tipo, né? Porque a violência, quando a gente fala de violência, as pessoas pensam logo na violência física, né? Que seria uma conduta ofensiva à integridade corporal da pessoa. Então, existe esse tipo de violência. A violência física é uma delas. Mas existem outras violências. Por exemplo, a violência patrimonial é uma forma de violência, que é entendida como uma conduta em que a pessoa retenha valores, subtraia valores da mulher, né? Deixa a mulher refém no sentido financeiro. A gente encontra relatos desse tipo de violência também, né? Aquele sujeito que rouba o dinheiro da mulher de alguma maneira, né? Obriga ela a fazer empréstimos e depois desaparece, coisa do tipo, né? A gente vê quadros assim, inclusive na justiça é comum de relatar, né? O pessoal dos CREAS aí que trabalham e Ministério Público que trabalham com esse tipo de demanda, é muito comum a gente perceber, infelizmente. A violência psicológica é uma forma de violência bastante presente, né? Que ela é entendida como uma conduta que causa dano emocional à mulher, de alguma maneira, né? Isso corrói a autoestima, né? Perturba a mulher emocionalmente, e todas essas ações elas trazem constrangimento, humilhação. A violência psicológica ela é nesse sentido. É sempre uma situação, a violência psicológica, que causa alguma limitação no direito da mulher, né? É muito comum, dentro desse cenário, a gente vê aquelas mulheres que são proibidas de ir e vir, são proibidas de sair, né? Isso é uma violência psicológica. E temos outros, como a violência moral, por exemplo, né? Que envolve calúnia, envolve difamação, envolve injúria, né? Esses conceitos tão importantes assim. Também está presente a violência moral. Além da violência sexual, que é uma violência que é também fácil de entender, né? Não só o estupro em si, mas outros tipos outras nuances dessa mesma violência, né, que se segue. Ela é entendida como qualquer conduta que constranja e que mantém a mulher em uma situação de depreciação sexual. Pode ser um conceito de violência sexual, né? Aí existem contextos de intimidação, comumente, né? Aquele sujeito que coage a mulher, que induz a mulher, em alguns casos, até a prostituição. Então, a mulher ela é obrigada, de alguma maneira, a se prostituir por conta de estar presa em algum cárcere emocional ou coisa do tipo. Também a própria questão da relação sexual sem o consentimento, né? Tudo isso é objeto da violência sexual. Todas essas violências, pessoal, elas causam grandes dificuldades em relação a qualquer pessoa que as viva, né? Qualquer mulher que passe por isso, ela vai trazer sequelas. Eu trago aqui alguns dados, só uma amostra do que, por exemplo, a violência sexual ela pode causar na mulher, né? Cerca de 60% das mulheres que enfrentam esse tipo de violência, elas desenvolvem sequelas comuns de acontecer, né? Por exemplo, o estresse pós-traumático, aquela pessoa que passa por um trauma muito grande e, a partir daí, ela vivencia o estresse, sensações de grande ansiedade, taquicardia, né? Alguns quadros de depressão são muito associados a esses transtornos sexuais. Isso vem muitas vezes desde cedo, né? Crianças, adolescentes que passam por isso também. A sexualização precoce é uma coisa que acontece quando a mulher, e aí a criança ou o adolescente, ele é violentado sexualmente. Também a sexualização precoce, aquela mulher, aquela adolescente que entra na vida sexual bem antes do que seria o adequado, né, o condizente. Bloqueios sexuais, né, casais que têm a vida íntima minada, né, destruída, por conta de uma situação que a mulher vivenciou assim anteriormente. Então, é interessante que ela passe por algum processo de psicoterapia, de cuidado, porque é muito comum que haja o bloqueio sexual, né? Naquela hora da intimidade, a mulher comumente relembra as situações, isso pode prejudicar bastante a vida do casal. Síndrome do pânico, quadros de ansiedade
Isso são bem comuns. Então, são alguns dos relatos de um tipo de violência que podem causar uma série de transtornos para a vida da mulher, né? Comportamentos autodestrutivos, a gente percebe, né? Pessoas que se cortam, pessoas que tentam suicídio, né? Chegam até esse extremo. O site Relógios da Violência, ele é um site que tem aqui no Brasil, e acredito que em outras partes do mundo, mas ele faz um recorte de uma pesquisa, né? Na verdade, do Datafolha, e ele faz um recorte da quantidade de violências que acontece, né? Ele tenta fazer essa mensuração, que é um pouco difícil de fazer. Mas ele chega a algumas conclusões que são difíceis da gente encarar, né? Mas é importante que a sociedade encare, porque nós vivenciamos essa dificuldade na nossa sociedade. Por exemplo, a conclusão é de que a cada 16 segundos uma mulher é vítima de alguma ameaça de arma, né? Com arma de fogo ou faca, né? A cada 2 segundos uma mulher é vítima de violência física ou verbal, entende? A cada 6 segundos uma mulher é vítima de perseguição, por exemplo. Então, são dados que levam a gente a refletir bastante sobre o caso. O Agosto Lilás, ele existe para isso, para essa reflexão da sociedade, a formação das pessoas, crianças e adolescentes, que não entendam mais a vida dessa natureza, assim, que cresçam combatendo essa violência, né, no seu dia a dia, e que hoje as instituições, desde a saúde até a instituição social, as instituições sociais, todas elas relembrem essa data como um marco importante no combate a essa violência tão terrível que nós estamos vivenciando. Algumas coisas contribuem para essa violência, né? Uma coisa que contribui para essa violência é aquela máxima de que você vê um casal brigando e você não deve intervir, né? Então, e, na verdade, não é bem por aí, né? Aquela coisa de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Coisa do tipo. Na verdade, existe, sim, um limite para isso, né? Por esses motivos que a gente está colocando aqui, a gente vê que a mulher ela sofre, sim, esse dano, e que é papel de todos nós, papel da sociedade, lutar para que isso não aconteça mais, né? Isso deixe de acontecer, que haja proteção. Então, a denúncia é uma coisa importante. Se você sabe que existe algum tipo de violência maior, assim, em relação às mulheres, às vezes é uma pessoa sua, às vezes é uma pessoa que você conhece, você tem a oportunidade hoje de fazer essa denúncia, né? A denúncia vai ser averiguada. As instituições, como o CREAS, por exemplo, eles fazem a averiguação. Então, tem os números do Disque 100, o Disque 180. O 180 é um número específico para denúncia do combate à violência contra a mulher. Estima-se, no Rio Grande do Norte, em 2018, teve uma pesquisa interessante, eles pegaram um número de denúncia apenas do Estado, e em que ia captar apenas denúncias contra a mulher, contra a violência contra a mulher, entende? Apenas denúncias de violência contra a mulher. E chegou-se a um dado. A cada 1.000 ligações, eles descobriram que apenas 100 boletins de ocorrência eram feitos. Então, entenda, a cada 1.000 ligações de denúncia, tem uma pessoa aqui agredindo uma mulher e tal, a cada 1.000 dessas ligações, apenas 100 era prestado o boletim de ocorrência. Todos sabem que para ter o segmento jurídico tem que haver o boletim de ocorrência, tem que haver esse segmento. Então, chegou-se a esse número, que é provável que seja uma amostra parecida com o que ocorre em todo o Brasil, né? E aí é só uma suposição, mas a gente tem esse dado nesse estado que nós falamos, de que é provável que apenas 10% das queixas de violência contra a mulher sejam denunciados, né? Ou chegue pelo menos a ser prestado um BO. Então, é uma questão que a nossa sociedade precisa melhorar bastante nesse combate. Alguns passos são importantes, assim, e agora a gente fala assim para todo você que está nos ouvindo, que de repente precisa conversar com essa pessoa que está passando por essa dificuldade de violência, assim, é muito importante você ouvir a pessoa, né? Você ouvir a mulher, a queixa que ela está vivenciando. Às vezes ela te escolhe para conversar sobre esse assunto,
Então, é muito importante que ouvir apenas sem fazer juízo de valor, né? Porque existem muitos mitos em relação a isso, né? Por exemplo, aquela coisa de você, não, mas será que você não provocou essa violência de alguma forma, né? Então, de repente, isso é um mito, isso não interessa naquele momento. O que interessa é que está acontecendo a violência e não deve mais haver. Então, o acolhimento a essa mulher que está sofrendo por conta da violência, ele deve ser composto mais de uma escuta, né? De uma escuta amiga, sem questão de juízo de valor. Nas instituições, uma coisa que a gente que trabalha nas instituições, a gente vê que é importante de combater é a revitimização também, e aí eu falo também na hora da escuta dessa pessoa. Os profissionais que escutam, o que é a revitimização? É aquela mulher que ela chega, ela conta a história de abuso, por exemplo, abuso sexual que ela sofreu, e ela passa por um profissional, conta, e aí ela passa por 5 profissionais e ela tem que contar a mesma história. Isso é muito doloroso para a mulher. Como o próprio nome já diz, isso revitimiza a mulher, né? Ela sente de novo, ela revive a dor a cada vez que ela conta. Então, comumente nas instituições, o que se faz é já que ela conta para uma pessoa, então ela não vai precisar ficar contando para várias pessoas, né? Ainda que no processo jurídico, talvez ela tenha que contar para algumas outras pessoas, mas não para tantas, né? Às vezes, na mesma instituição, ela conta para várias pessoas, então a gente quer evitar essa repetição, que é uma coisa que faz mal para a mulher, né? Então, uma coisa que nós podemos fazer, além de ouvir, é incentivar a mulher a procurar o tratamento, o atendimento, né? A gente tem, por exemplo, nas instituições que trabalham com justiça social, o CREAS, por exemplo, né, uma instituição que você pode ir tanto pessoalmente quanto você pode ligar, né, o Disque 100, e fazer o seu relato. Eu quero aqui compartilhar, só para finalizar, mas compartilhar uma situação que eu não sei se você vai se identificar, você que nos escuta. Eu vou chamar de Maria, tá certo? Uma senhora chamada Maria. Esse é um fato verídico que acontece, né? É um exemplo de como é difícil combater essa violência contra a mulher. Mas a senhora Maria era uma senhora que tinha em torno de 50 anos. Ela sofreu agressões físicas, psicológicas, patrimoniais, de todas aquelas naturezas que a gente comentou, sexuais. Ela foi tão espancada pelo homem com que ela convivia que ela chegou a ter traumatismo craniano. Ela perdeu um olho, ela ficou cega de um olho por conta disso. Numa dessas pancadas, ela chegou a ter um traumatismo sério, ela perdeu massa encefálica e, por conta disso, passou a ter problemas neurológicos e psiquiátricos, passou a ter alucinações, se tornou uma paciente grave do ponto de vista de psiquiatria, né, de saúde mental, devido aos traumas físicos, inclusive, que viveu. E Dona Maria ela foi acolhida, teve todo um processo envolvendo as instituições pertinentes, o CREAS, o Ministério Público, né, as instituições de saúde, e todos acolheram. Ela teve medida protetiva, né, o indivíduo, o agressor, ele não poderia chegar a tantos metros dela, e teve atendimento psicológico, eu fiz parte na época desses atendimentos. E o que é que acontece com essa senhora? Ela recebeu a proteção à testemunha e tudo, e a última fase conhecida da situação, acho que esse processo durou uns 2 anos ou 3, mas a última fase conhecida dessa situação, desse caso tão difícil, foi que a gente descobriu que ela se encontrava com um agressor às escondidas, mesmo com a proteção judicial, né? E contra o argumento dos profissionais que lidavam com ela. Então, essa foi a última fase que nós, pelo menos a minha parte, nós que trabalhávamos com saúde mental, a gente perdeu contato com ela nesse momento. Ela voltou E o interessante é que ele não tinha nenhum sinal de arrependimento, né? Ele chegava para ela, por exemplo, e dizia assim, e eu lembro que essa foi uma das últimas vezes que eu conversei com ela, e ela dizia assim, ele disse para mim que ele é a única pessoa que me quer na vida, porque agora eu estou cega, estou tendo esses problemas, ninguém vai me querer e só ele vai me querer. E é uma coisa triste de ouvir, né? Mas você veja como a autoestima estava depreciada já ao longo de tantas violências que sofreu. E foi a última vez que a gente soube do contato, né? Assim, ela estava
retomando o relacionamento com o agressor. Eu não sei o que aconteceu depois, mas vocês vejam como é difícil o combate, né? A violência contra a mulher. Então, pessoal, é isso. Quero agradecer a oportunidade, tá bom? E lembrar que é muito importante você procurar instituições de saúde, instituições da área social, o CREAS, o CRAS, né? O Disque 100, o Disque 180, que é um número exclusivo que busca captar as violências contra a mulher, tá bom? Hospitais gerais e tudo, qualquer instituição que você for, você vai ter essa porta de entrada e essa acolhida, tá bom? Não se cale e denuncie.